Um recado de Alex Lopes, eu volto já. A Arena Esportiva é a Bet com os melhores jogos para você aproveitar e se divertir. Além do pagamento bater certo, o cadastro é muito fácil e muito rápido. É só acessar arenaesportiva.com, preencher o formulário com seus dados e criar a sua senha. Clicar em finalizar cadastro e tudo pronto para você aproveitar. Acredite na sua sorte e entre para esse time. Na Arena Esportiva, o próximo campeão pode ser você. Arena Esportiva, a Bet que você confia. Agora, as notícias do esporte com destaque para a baixaria praticada por 80 torcedores do Esporte Clube Bahia. Meus amigos aqui antenados, Fábio Gomes e Cássio Cardoso, de ressaca aí, que pulou no furdunço e fuzuê, foi liberado por Aline. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Casé. É chato, Casé. né? Boa tarde, Fábio. A gente meio querendo falar do futebol, de Copa do Nordeste, que é nossa, aí tem que começar falando disso, né, cara? Chato sou eu, Fábio. Isso aí é outra coisa. Ah, isso é mesmo. Deixa eu dizer um negócio. Mas você pra tá de ressaca mesmo? Ontem, hein? Você tá de ressaca mesmo? Não, Não é ressaca, não. Que ressaca? Tá. Eu falei agora, o Fábio falou que você estava no fuzuê, no furdunço. Né? Fiz festa ontem, mas não fui pra Barra, não. Ó, deixa eu dizer um negócio pra você. Vamos falar dessa... A gente ontem teve um jogo de torcida única, tá? Sim. Porque a torcida do esporte não pôde, por uma determinação do STJD, estar no estádio. Mas, ainda assim, tivemos episódios de violência. Pois é. É um exemplo didático para que essa ideia de torcida única, né, ela comece a ser debatida de forma mais profunda, porque isso só aumenta a intolerância e não resolve o problema da violência. Vamos embora, Casé? Bora! No campo do 4 começando. Vitória foi a Teresina e empatou com o Altos. Tricolor foi superior, venceu o clássico no último minuto contra o Sport. A festa do torcedor. O City do Brasil tá ativado, viu? A tabela também do Baianão. É o No Campo do 4 que está começando. No Campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a Bet que você confia. Pois é, boa tarde, seu Cássio Cardoso. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minha gente. Sem perder tempo, a gente já começa falando do Bahia, que venceu o Sport ontem, venceu e convenceu. Foi 2, mas poderia ter sido muito mais. Coloca aí. A partida começou acirrada. Biel já partindo para cima da equipe adversária. Depois foi a vez de Cauli, Everton Ribeiro e Gilberto. E foi Tassiano que abriu o placar aos 17 minutos. Aquela cavadinha e bola na rede. Cauli ainda tentou a sobra aos 20 minutos, mas aos 23 o perigo chegou com esse lance do Sport. Na trave, numa temperatura passando dos 30 graus e a sensação térmica em 35, aquela pausa estratégica para hidratar. Mas a temperatura voltou a subir quando o perigo rondou a área do Bahia, esse vacilo do goleiro Marcos Felipe. Fim de primeiro tempo com o placar do lado do Bahia. No segundo tempo, logo aos primeiros minutos, o Sport já fez sua primeira tentativa. A pressão começou a aumentar pelo empate, mas o placar só mudou aos 27 minutos e foi com o gol do Sport. O clima logo mudou com o empate. O Sport reforçou a marcação, mas foi nos acréscimos, depois de muito sufoco, que Roger cruzou da direita e Ratão marcou. Dom Raton, o autor da virada. Aí no final do jogo houve briga entre os jogadores, que por pouco não acabou com a alegria de uma virada numa estreia. A torcida chegou a ficar preocupada, mas o Bahia, diante de 47 mil pessoas, conseguiu uma virada e uma boa estreia diante da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com os 3 pontos, a equipe segue no primeiro lugar do Grupo B. O próximo desafio é fora de casa contra o River. Nenhuma dúvida, né, Cássio? O Bahia foi soberano na Copa do Nordeste. Foi soberano, Fábio. O Bahia mereceu vencer o jogo. Foi uma equipe que, desde o início da partida, exerceu pressão sobre o Sport. O Kaique França fez um jogo de extra classe, o goleiro do Sport. Uma partida irretocável e evitou que o Bahia tivesse conquistado o resultado positivo antes. Pelo volume de chances criadas, no primeiro tempo o Bahia já podia ter resolvido o jogo.
mas enfrentou um goleiro em excelente performance, faltou capricho em outros momentos, e do outro lado também tinha uma equipe muito mais poderosa do que as equipes de Campeonato Baiano. Então o Bahia, quando foi atacado, passou por alguns apuros. O Sport, por isso, conseguiu chegar ao seu empate, porque o Bahia não conseguiu chegar ao segundo gol antes, e aí o Gustavo Coutinho empatou e deixou esse drama para o final, né? Aí veio a lucidez do garoto, o Roger Gabriel, botar na cabeça do Ratão para fazer o 2-1. Instantes antes, o França já tinha feito uma outra defesa incrível. Foi um jogo que o Bahia tinha como obrigação vencer por ser dentro de casa, a Copa do Nordeste começando, mas também tinha aquele aspecto, Fábio, é um teste para o Bahia. O Bahia que estava se desenvolvendo contra times do Campeonato Baiano, precisava dar um passo também contra equipes de maior poder, né, de qualidade, de exigência. E o Sport foi um time que investiu muito para essa temporada, chegou, é um clássico, chegou para colocar essa exigência para o Bahia. O Bahia ainda assim conseguiu ser muito superior. Então venceu com justiça e apresentando um futebol muito consistente. Hora de ouvir Rogério Ceni. O que é que ele falou depois desse triunfo importante na tarde de ontem? Eu acho que executamos bem novamente hoje. Talvez faltou um pouquinho mais de capricho para definir esse jogo bem mais cedo. O desgaste não seria tão grande, né? Nós tivemos as oportunidades já no primeiro tempo para definir o jogo, para fazer 2, 3 gols diferentes. E aí o jogo vai ficando às vezes apertado, uma bola que escapa ao adversário. Mas acho que tivemos o controle do jogo, tivemos as grandes oportunidades da partida, por mais de uma vez, em jogadas repetidas. Uma pena nós não termos definido, mas também foi legal a festa do torcedor no final, com esse gol, né, faltando 1, 2 minutos para acabar o jogo. Mas temos que ir cada vez mais objetivo para definir os jogos mais cedo, porque senão o desgaste ele é muito grande, fica muito grande o desgaste, porque os jogos são muito apertadinhos, um jogo em cima do outro, né? Já tem jogo daqui a 72 horas de novo, depois mais 72 horas outro jogo, e o desgaste do jogador nesse calor é muito alto. Coerente, Rogério, Cássio? Coerente, sim, chamou a atenção do que deveria ser chamado. Também acho que o Bahia, em alguns momentos, foi preciosista, mas, no geral, ele reconheceu o grande jogo que o Bahia fez. E o que ele colocou também é importante, nesse calendário espremido dessa parte do semestre, né, início de temporada, é importante você economizar energia sempre que possível. Se o Bahia tivesse aproveitado as chances que teve no primeiro tempo e até início do segundo, poderia ter tido um final de jogo mais tranquilo. Ainda assim, o Rogério reconheceu que o Bahia fez um grande jogo. É hora de ouvir o torcedor, explode o coração. Claro, tava daquele jeito que vocês gostam. A vida só é vida quando está envolvida na vida de outra vida. Está começando o Explode Coração. Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Chupa, Popote! Que vem as galinhas do Barra Lixo, as galinhas! O Bahia é o mundo! Leão caiu aquele morre! Manchester City do Brasil tá ativado, viu? Bora esperar o Bavi pra gente matar aquelas galinhas. Hoje, Explode Coração, manda um abraço pra Alice, esteticista, Ellen da Ótica, Alexandre e todos os telespectadores da Liberdade! Calma, Calabreso! Calma, Calabreso! Corra do Bahia! Corra do Bahia! É só alegria! Ganhou é alegria! Ganhou é alegria! Que veio o Bavi! Dia 18, pegar as galinhas, cansa nas galinhas, dia 18. É Bahia, minha vida, colinha, vamos melhorar, meu pai! É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até o próximo jogo, depois de carnaval. Até o Bavi, se Deus permitir. O Popote, na Fonte Nova, não recebe nada. Aqui é Bahia. Bahia é Bahia. 2-1. Corra do Bahia. Corra do Bahia. Bora, Bahia! Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Cássio Cardoso, eu quero botar aqui pra gente falar do lance do Everaldo. Certo. Lance esse que foi após o apito final. Olha aí, Cássio, pode mostrar aí com o Cassiano. O Cassiano empurrou o Everaldo. Isso. O Everaldo revidou com uma cabeçada que não justifica, né? Não justifica, evidentemente, e essa filmagem pode servir, inclusive, para ele ser julgado, né? O árbitro não relatou na súmula, mas é uma agressão e isso pode gerar algum tipo de consequência. Os ânimos estavam acirrados, né? O Fabrício Domingues estava ali numa rivalidade muito grande com o Biel no campo, ambos tomaram cartão amarelo e um lance que se enroscaram.
Quando o Bahia fez o gol, o Biel procurou provocar também o jogador do Sport respondeu. Então, a situação ali perto do banco não estava legal. E aí, logo após o apito final, teve essa confusão. E depois que eu fui perceber que tinha essa agressão do Everaldo, vamos ver o que é que pode acontecer com ele, o centroavante do Bahia. 80 torcedores foram encaminhados para a delegacia após burlar o sistema do metrô, pular catraca, tinha bomba caseira, tinha barra de ferro. Murilo Vilas Boas está ao vivo com o comandante Herbert Viático, nosso amigo. Eu já quero ouvir o Murilo dizer, eu tenho vários embates com o Viático, porque eu acho que se a Polícia Militar tem condições de cuidar do carnaval, tem condições de ter 2 torcidas no estádio, dá um abraço nele e se espalhe aí, meu parceiro. Pois é, Fábio, o homem já tá aqui, ó, é Fábio que tá lá no estúdio, já conheço, já ouvi a voz. Nós estamos aqui, Fábio, com o Major Elbert, não, Tenente Coronel agora, Elbert Viático, nós que entrevistamos ele muito, né, na época de Major, na 13ª CIPM lá na Pituba. Tem também o Major Castro e o Tenente Coronel Elbert Viático, ação conjunta, o Tenente Coronel ali representando o BEP, o Major Castro representando a Rondesp Central. Foi denúncia, Fábio Gomes, e só pra gente consertar aqui, no total, 92 pessoas conduzidas, 82 adultos, 10 adolescentes. Para isso tem a polícia, né, Major? Exatamente. Boa tarde a todos. É uma ação integrada, né, na verdade. Toda vez que o Batalhão de Eventos programa, né, as ações de um jogo, insere também a Rondesp nesse contexto, porque nós fazemos aí o patrulhamento, né, nesses locais onde os torcedores passam, costumam usar as estações para se deslocarem. E nesse viés nós somos acionados pelo SICOM, né, onde dava conta que vários elementos tinham invadido algumas estações, inclusive a estação Acesso Norte, né, causado vários problemas lá, e estavam se deslocando, né, para outro ponto. Então nós conseguimos interceptar os elementos na Silveira Martins, né, nas proximidades do condomínio Resgate, onde com esses indivíduos foram encontrados vários artefatos explosivos, barras de ferro, de madeira, né, camisas de torcidas organizadas, e inclusive precisamos de um ônibus, né, para conduzir todos até a delegacia. Isso, a gente vai conversar aqui rapidinho com o Major Elbert Viático. Só vi na cabeça Major, mas perdão, o homem é Tenente Coronel Elbert Viático. As ações são conjuntas, sempre acontecem, sobretudo nesses períodos de jogos, e daqui para frente, pode marcar nas redes sociais, pode marcar aí os grupos, a polícia vai para cima. Sim. Primeiro, boa tarde a todos. Seu amigo Fábio. Já lhe cumprimentei. Cássio, né? Acho que Casimiro está lá no estúdio. E Fábio, que eu já estou me escondendo dele, vocês sabem, né? Porque toda vez que ele me encontra é torcida única, torcida mista, quando é que volta, tal. Bom, mas enfim, brincadeira à parte. Enfim, é algo complexo, é algo lamentável, triste, porque todos os jogos acontece isso. São torcedores, né, buscando sempre sair em grupos, utilizando barras de ferro, tacos de beisebol, por incrível que pareça, bombas caseiras, soco inglês. E ontem um trabalho todo integrado. Então, não só o batalhão que está no estádio operando, fazendo a parte interna, as companhias também da parte externa, e as unidades também que estão nos bairros. Exemplo da Rondesp Central, que ontem fez um belo trabalho no sentido de fazer a prisão dessas 92 pessoas que, caso não fosse feita, talvez eu poderia estar aqui até comentando sobre algo pior. E, como eu disse, são práticas que sempre são corriqueiras. Então, esses grupos eles buscam sempre a questão da violência, andam sempre em quantidade justamente por conta do outro grupo também, rival, poder de alguma maneira atacá-los, enfim. Então é algo que a gente vai discutir, não só a Polícia Militar, não só as forças de segurança, porque a própria prevenção da violência ela não é só de obrigação da Polícia Militar e da Força de Segurança. Isso, a gente agradece aqui, ó, teve que ser rápido porque televisão tem tempo, a gente agradece o Major Castro, seu amigo Fábio Gomes, Tenente Coronel Elbert Viático, e aí aquela discussão de sempre, né? Torcida única, enfim, sempre, Fábio, sobretudo depois de um episódio como esse. O comandante está mandando um abraço para vocês aí. Muito obrigado, Murilo. Um abraço ao Major Castro, ao Tenente Coronel Viático, que é meu amigo também, ele sabe disso. Eu elogio muito o trabalho que ele faz no comando do BEP. A gente tem essa discussão saudável e eu entendo os motivos dele, Cássio, porque até para você pincelar, é muito mais um problema de justiça do que de polícia, exatamente. Né? A polícia tem a ação, faz a detenção, a condução, mas muitos desses personagens que ontem estavam aí nesse evento, também estiveram em outros eventos e continuam livres para irem ao jogo, poderem acessar o estádio.
Então é uma questão de o que faz depois da detenção. Como, né, fazer com que essas pessoas saiam de circulação. Porque sair de casa com soqueira, bomba caseira, pedaço de pau, taco de beisebol, não é para fazer alguma coisa boa, é um jogo de futebol. E repito, ontem, com apenas uma torcida no estádio, só tinha a torcida do Bahia. E mesmo assim, as figuras violentas foram para a rua com esses artefatos. Então, realmente é uma questão que precisa de uma discussão muito mais ampla. A Proemi faz o seu papel, mas a gente precisa que a justiça também encontre mecanismos para que as pessoas não possam mais circular em dia de jogo. Bom, vamos falar do Rubro Negro, falar do Vitória. O Vitória que foi ontem ao Lindolfo Monteiro e Teresina. O que aconteceu com o Vitória 0x0 bem xoxo, viu, Cássio Cardoso? Foi um 0x0 muito ruim, um jogo do Vitória pouco produtivo. O Vitória foi muito melhor que o Altos, o Vitória é muito mais time que o Altos. Muito calor, gramado irregular. E aí vamos chamar a atenção, né, de um gramado que não permite a prática do futebol, tanto para o Altos quanto para o Vitória. E teve um lance no segundo tempo que o Mateuzinho, inclusive, pronto para fazer o gol, chegou a furar, quase se machuca, porque a bola pingou muito perto. E o Vitória não conseguiu superar essas adversidades. As poucas chances que teve não aproveitou, fez um jogo, a certo ponto, burocrático também. O Léo Condé, nas mudanças, poderia ter sido mais ousado, mas até reconheceu depois que um ponto podia ser um bom resultado, mas para mim não foi um bom resultado do Vitória e pior, não foi um bom desempenho. Entendo o contexto, o cenário ruim, desfavorável, mas o Vitória tinha que vencer. Ah, pra mim você pipocou, viu? Vou colocar aqui a coletiva do Léo Condé. Ia criticar a coletiva do Léo Condé, mas você já defendeu falando de gramado, coloca aí a coletiva, vá. Não transferindo, mas eu acho que hoje foi fundamental a dificuldade do campo, né? O campo muito irregular, os jogadores muita dificuldade para dominar, para passar. Mas eu acho que a gente, jogando fora de casa, a gente tentou, buscou, propôs o jogo, marcou o adversário em cima. Tivemos aí 4, 5 chances claras de gols ao longo do jogo. O Muriel foi exigido em apenas um lance no chute de fora da área. Não foi aquele jogo vistoso, porque infelizmente o campo não proporciona isso. Eu acho que a federação, a confederação tem que ver isso. A gente é cobrado por um bom futebol, como você mesmo falou, mas tem que ter o mínimo de condições para a gente exercer, né, os jogadores exercerem as suas melhores condições de jogo. Pra mim isso é desculpa e pra mim você pipocou não é tá desculpa tudo certo. não, ele tá certíssimo. O Léo Condé pode até estar usando esse contexto para defender um trabalho que não teria funcionado em campo bom. Mas se ele jogou num campo ruim, como a gente viu que estava ruim, ele pode usar isso como argumento. Infelizmente não dá para a Copa do Nordeste ter um campo como esse para prática, principalmente em primeira fase, com a equipe de primeiro padrão como é o Vitória. Tabela da Copa do Nordeste é nossa, viu? É nossa. E vai ter Bahia e River no próximo sábado com transmissão aqui da Aratu. Grupo A aí, Cássio, CRB, Botafogo, Ceará, Maranhão, Vitória, Sport América e River, ou seja, venceram o CRB, Botafogo e Ceará. E do outro lado venceu Bahia, Fortaleza e 13, empate de ABC e Altos, Maranhão e Vitória ali. Considerando que o Grupo A jogou fora de casa, né? Então, assim, times como CRB, Botafogo, Ceará conseguem largar muito bem. Então, atenção para o Vitória. Bahia e Fortaleza, mesmo que com roteiros bem dramáticos, cada um seu jeito, conseguiram cumprir favoritismo. Então, até agora, a Copa do Nordeste larga direitinho. Vamos ver como vai ser a segunda rodada. E só pra gente analisar, teve Campeonato Baiano também. Vamos colocar agora a tabela de classificação do Campeonato Baiano. Lógico que Bahia e Vitória estavam na Copa do Nordeste, os Juazeirenses também não jogaram. Com isso, o Barcelona voltou a vencer, o Jequié empatou e o Vitória caiu para a quarta colocação, sendo que a Juazeirense também ainda vai jogar. A Juazeirense ainda vai jogar contra o Atlético, né, de Alagoinhas. O Bahia de Feira, atenção, empatou em casa com o Jequié. Tá na zona de rebaixamento com 6 jogos já. E o Vitória vai pegar o Jacobina que na se ganhar já passa o se Vitória, ganhar, né? entra nesse grupo dos 4 primeiros, dependendo da Juazeirense, mas tem a chance. Tá motivado que venceu fora. E o Vitória tem esse trauma recente de não ter classificado nas últimas 5 temporadas para as semifinais. Então, atenção para ver como o Vitória vai reagir sob pressão e nessa sequência de jogos fora de casa que não tá indo bem. Valeu, Cássio, um abraço, viu? Um abraço para você. Já vi que você só joga em gramado bom. Cazé, homem, só quer jogar em gramado bom, viu? Não joga no barro, não. É com você, Cazé. No campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a Bet que você confia.